Como ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Boa noite a todos e obrigado por estar conosco. Marcos capítulo 8, o versículo 34, Jesus disse: se alguém quiser vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é dizer não a si mesmo. Eu devo dizer não ao meu próprio amor natural, dizer não à facilidade de vida, à comodidade da vida, dizer não a todo curso de ação que é baseado no próprio interesse e na própria vontade do ser humano. Deve dizer não aos instintos, aos desejos que incitam o tocar, o provar ou até mesmo utilizar coisas proibidas. Jesus não prometeu um caminho fácil, nem induziu com falsas promessas. Dizer a alguém que deve estar disposto a carregar uma cruz era a mesma coisa que dizer que seria considerado um criminal e morreria. Jesus não apelou aos homens a fazer algo que ele não estaria disposto a fazer. Ele tem o direito de nos chamar a carregar a nossa cruz, já que Ele carregou a sua. Seguir a Jesus é obedecer suas ordens. Para isso eu devo conhecê-lo, para isso eu devo aprender a sua palavra, devo entender o seu propósito para mim e devo vivê-lo. Ainda Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 35, quando ele está falando uma parábola acerca da providência, Jesus apresenta algumas condições que o discípulo cristão deve ter. Ele impõe alguns critérios, algumas condições. Primeiro, qual é o verdadeiro interesse das pessoas em ouvir Cristo? Já que aqui diz o versículo 25 que uma grande multidão o seguia. Qual é o verdadeiro interesse? Alguns buscavam o alimento, outros curiosos, alguns estavam à procura de milagres, e talvez alguns poucos procuravam verdadeiramente conhecer quem era aquele Jesus, saber se ele verdadeiramente era o Cristo. Então, qual é o verdadeiro interesse das pessoas quando elas querem seguir a Cristo? Jesus expõe com sinceridade o que ele demandaria das pessoas na hora de segui-lo. Primeiro, as pessoas devem estar dispostas a desprender-se do que mais querem antes que perder o seu interesse pelo Senhor. Devem estar dispostos a levar o que é muito pesado. As pessoas devem considerar o custo de ser um discípulo ou de ser discipulado. E aqui ele usa o exemplo de um construtor que antes de construir ele deve calcular se ele tem todos os materiais e as finanças para construir. Usa o exemplo de um rei que ele antes de ir a uma guerra precisa calcular. Nós precisamos saber qual é o custo que é seguir a Jesus e estar dispostos a vivê-lo. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Nesse texto Jesus fala sobre duas ou três coisas. Primeiro, o caráter do verdadeiro discípulo é permanecer. Não significa uma mera continuação, mas uma comunhão e um mútuo pertencer. Permanecer na palavra de Jesus é identificar-se com ela e fazer dela uma norma da nossa vida. É uma vida de obediência. Em segundo lugar, o privilégio do verdadeiro discípulo é conhecer a verdade. Uma vida, uma experiência pessoal com o conhecimento de Deus através de uma revelação. A verdade não é um fruto intelectual, mas a sabedoria de Deus feita uma norma de vida. A terceira característica nesse texto é que a felicidade do verdadeiro discípulo é ser livre. Depois da vida, o que nós mais amamos é a liberdade. Quando ignoramos a verdade de Jesus, desconhecemos a verdadeira liberdade. Em João capítulo 13, versículo 35,
Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Outra característica de ser discípulo verdadeiro. Nesse texto Jesus fala sobre a boa reputação do verdadeiro discípulo dele. Devemos ter amor, um amor intrínseco na raiz, no coração e no hábito da conduta. O amor fraternal é o emblema dos seus discípulos. Esse amor generoso que a gente se esquece de nós mesmos para estar interessado pelos outros. Muitas pessoas seguiram Jesus porque ele se destacou justamente no amor por elas. João capítulo 15, versículos 1 ao 8, a Bíblia fala que devemos nos amar de tal forma uns aos outros que devemos dar fruto, muito fruto. A vida com Deus e o testemunho que nós temos vai trazer frutos. Deus quer que você e eu possamos dar frutos enquanto a ser verdadeiros discípulos. Conhecimento da palavra, vida com Deus, resultado através do testemunho. Pessoas querendo ouvir de você quanto você ama a Deus. Pessoas que querem conhecer Deus por causa de que olham em ti o agir de Deus. Isso as traz esperança, fé, motivação. Por isso hoje o mundo carece. O mundo carece de verdadeiros discípulos. A criação está expectante, esperando a manifestação da igreja do Senhor. E essa manifestação é de verdadeiros discípulos que se preocupam em amar a Deus, em amar-se uns aos outros, em ser livres, em conhecer a Deus e praticar a verdadeira fé cristã, em intimidade com Deus, em intimidade com o Espírito Santo. Deus espera, Deus está buscando verdadeiros discípulos. Sejamos nós verdadeiros discípulos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família.